Venho a ti me confessar pra minha alma. Olá, você que me assiste, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Estamos mais uma vez aqui com o nosso sermão, gravado aí para você poder participar, poder ouvir a palavra do Senhor. Nós estamos em nossa igreja com a série de sermões, Ordens de Jesus. Nós vamos para o terceiro episódio. O primeiro, nós falamos sobre a ansiedade, onde Jesus diz para os seus discípulos: não sejam ansiosos. A segunda ordem foi no domingo passado. Nós trabalhamos a ideia de entrar no reino, quando Jesus diz para os seus discípulos: entrem no reino. E entrar pelo reino se dá pela porta de Jesus, que é a porta estreita, e ainda assim os discípulos precisam seguir o caminho estreito. E hoje, em mais uma ordem de Jesus, está no Evangelho de João, no capítulo 20, nós vamos estudar do versículo 24 até o 29, no episódio que envolve o discípulo Tomé, quando Jesus diz então: acredite, não duvide. Mais uma ordem do Senhor para as nossas vidas. Antes de lermos a Escritura Sagrada, nós vamos orar. Quero te convidar a fechar os seus olhos aí onde você está, curvar a sua cabeça e me acompanhar em oração. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela bondade do Senhor que nos alcança, pela tua misericórdia que nos acompanha manhã após manhã, e é por causa dela, é por esse fato que nós não somos consumidos pela ira do Senhor, Pai. Obrigado porque estamos em face à Tua Palavra e nós rogamos ao Senhor para que fale aos nossos corações. Os meus irmãos, minhas irmãs, as pessoas que nos assistem, elas precisam muito ouvir o Senhor falar com elas, Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Por favor, fale conosco. Amém. Vamos para o nosso texto bíblico, Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 24 até o 29. O texto também vai estar projetado aí na sua tela do seu lado esquerdo. Você pode acompanhar conosco a projeção. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles estava. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vês as minhas mãos. Chega também a mão e põe no lado do meu lado direito. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque viste, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Quando falamos de fé, quando vamos nos posicionar em relação à nossa fé, em relação à nossa qualidade de crença em Deus ou em Jesus, quando vamos dizer que nós não duvidamos, na nossa caminhada cristã, nós temos crido em Deus dia após dia e a nossa fé tem sido aumentada. No entanto, quando nos deparamos com os vales
da vida, com as encruzilhadas que sempre nós vamos enfrentar, nós corremos o risco de passar a duvidar, de passar a não ter aquela fé que outrora falávamos que tínhamos. E o nosso personagem de hoje, Tomé, com certeza ele tem muito a nos ensinar sobre a fé, sobre a dúvida, sobre a crença, sobre a perseverança dos salvos, onde nós vamos trabalhar aqui nessa noite. Personagem Tomé. Quem foi Tomé? Certamente você já ouviu a expressão popular que diz: olha, você está parecendo Tomé, você precisa ver para crer. Boa parte da sociedade já usou tal expressão. Tomé, para muitos, é símbolo de dúvida. Tomé, para muitos, é símbolo de incredulidade. E parece-me que quando usamos esse termo, nós estamos sendo um pouco injusto para com ele. Alguns estudiosos da Bíblia vão dizer que Tomé era um homem propenso a olhar para o lado sombrio da vida. Ele não estava pronto para acreditar nas boas notícias, tampouco nas más. Recentemente, John MacArthur, no seu novo livro, Os 12 Homens Extraordinários, ali ele vai trabalhar com Tomé, e para ele, Tomé era uma pessoa negativa. Ele tinha a tendência a cair na angústia. Ele era um pessimista, segundo MacArthur. No entanto, a visão que João aqui, o evangelista, tem, e ele faz questão de deixar bem claro, ele escreve, ele deixa escrito para o povo do Senhor que, embora Tomé fosse um homem propenso a ser pessimista, a cair na ideia de estar cheio de angústia, na ideia também de caminhar pelo lado sombrio da vida, o que João disse aqui é que Tomé era um dos 12. Olha só, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo. Ele, algo fascinante aqui. Tomé fazia parte dos discípulos escolhidos por Jesus. Ele, da mesma forma que Pedro foi escolhido, da mesma forma que Mateus foi escolhido, da mesma forma que o próprio João foi escolhido, Tomé também foi. Ele era um dos 12. Então, se ele era um dos 12, a gente tira Judas, né, que se perdeu, o restante dos 11 discípulos, todos eles amavam o Senhor, e com Tomé não foi diferente. Ele andou com Jesus por cerca de 3 anos e ele então demonstrou ali o seu amor. E o Evangelho de João revela cenas fantásticas do amor inegável de Tomé para com o Senhor Jesus Cristo. A primeira revelação que João faz do amor de Tomé por Jesus se dá no episódio da morte e da ressurreição de Lázaro. Você pode ver no capítulo 10 e de 11 de João. No capítulo 11, Tomé diz o seguinte, quero ler com você: vamos também nós para morrermos com ele. Para morrermos com ele, quem? Para morrer com Jesus. Deixa eu contar o contexto aqui para você. Chega a notícia para Jesus e os seus discípulos ali que Lázaro, irmão de Marta e Maria, grandes amigos de Jesus, Lázaro estava muito doente. E então, Jesus, olha, não, mas ele não vai morrer. E daqui a pouco chega uma outra notícia de que Lázaro havia morrido.
voltando, Jesus e os seus discípulos estavam na Judéia e a casa de Lázaro era em Betânia. E Jesus já estivera ali em Betânia, fez grandes sinais, grandes maravilhas, grandes milagres ali. E a essa altura, a hostilidade contra Jesus Cristo tinha alcançado um patamar muito grande. E como os discípulos não conseguiam convencer Jesus Cristo de não ir, olha, não vá, Jesus, para Betânia, porque se o Senhor for para lá, eles vão matar o Senhor. E aí é onde entra Tomé em ação, expressando o seu amor por Jesus Cristo aqui. Não vamos também nós, porque se for para morrer, vamos morrer junto com o Senhor aqui. A primeira cena do amor inegável de Tomé para com Jesus. Nós temos que admirar a coragem desse homem, nós temos que admirar a vontade dele de defender Jesus, de defender a causa de Jesus Cristo, de defender a vontade de Jesus Cristo, mesmo que isso fosse lhe custar a própria vida. E ser discípulo de Jesus implica renúncia de vida. Se necessário, eu vou morrer pelo meu Senhor. O amor inegável de Tomé para com Jesus também aparece no mesmo Evangelho de João, só que agora no capítulo 14. Desta vez, é claro, Jesus está no cenáculo. O que é o cenáculo? É como se fosse uma casa de 2 andares, e eles estavam então no segundo andar, aonde era feita as refeições. Jesus estava ali com os seus discípulos, e então é naquele lugar que Jesus diz as palavras: vou preparar um lugar para vocês, ele acrescenta ainda mais: para onde eu estiver, vocês sabem, vocês vão seguir também. E isso leva à famosa declaração de Jesus Cristo, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui é a terceira vez que nós vamos ouvir falar de Tomé. E ele entra com mais uma contribuição nos evangelhos. E ele diz no versículo 5, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor está indo. Como podemos saber o caminho? Nós nunca vamos chegar, Senhor, aonde o Senhor quer que a gente chegue. Se o Senhor não estiver conosco, nós não sabemos. Nós vamos nos perder. Não sabemos como chegar lá. Seja o que for que você já pensou, que você tinha na sua mente sobre Tomé, alguém que lhe faltou fé, alguém que não creu, alguém que era cheio de dúvida. Uma coisa nós não podemos negar: Tomé amava muito a Jesus. Aqui está um homem que quer estar na presença de Jesus. O pensamento que mais preocupa Tomé aqui em João 14 é onde eu quero estar com Jesus, para onde Jesus está indo. Tomé amava tanto Jesus como Senhor e Salvador, que o seu pensamento, só o fato dele imaginar que ele poderia estar ausente da presença de Jesus e de que ele não poderia encontrar Jesus novamente, isso o incomodava-o imensamente por causa do seu amor inegável. Ele amava o Senhor com toda a sua força, com toda a alma, o seu coração pulsava por Jesus. Você ama o Senhor, você está como Tomé ao ponto de morrer por Jesus, você fica sedento para ter comunhão com Jesus, você procura ter um relacionamento com Jesus. Senhor, nós não sabemos o caminho, para onde o Senhor está indo, nós queremos estar contigo, Pai. Você é assim como Tomé, embora Tomé amasse muito Jesus Cristo, depois que o Senhor, ele então morre, Tomé, ele entra numa crise. Alguns pensadores vão dizer que por uma semana da ressurreição, da morte e ressurreição
de Jesus Cristo, que ele ressuscita num domingo, até num outro domingo, ou seja, por 7 dias, por 8 dias, mais ou menos, Tomé, ele entra num período de dúvida, num período de incredulidade. E olhe o que diz aí o versículo 24 ainda. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles. Com eles quem? Com os discípulos, quando veio Jesus. Nos versículos anteriores, do 19 até o 23, Jesus aparece para os discípulos. Você for olhar, ler o Evangelho de João mais detalhadamente, você vai ver que Jesus aparece primeiro para as mulheres e depois ele vai ao encontro de Jesus Cristo. Certo? Vai ao encontro dos discípulos. Jesus vai, mas os discípulos estavam com a porta trancada e o Senhor entra por ela ali e só encontra 10 discípulos, porque Judas já não estava mais, porque havia se suicidado, e Tomé, por questões que o texto não nos deixa claro, também não estava ali naquele lugar. Tomé não estava lá naquela primeira noite em Jerusalém, na ressurreição de Jesus Cristo, na véspera. Ele não estava lá. Agora, por que ele não estava lá? Nós não sabemos. Essa é a grande questão. E uma coisa que fica claro para nós é que ele perdeu uma bênção. Ele não participou. Olhe o que diz o versículo 22 do capítulo 20, que diz: E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: Recebei o Espírito Santo. No primeiro aparecimento de Jesus para os seus discípulos, Tomé não estava. Ele havia se distanciado. E aqui nós ligamos o primeiro ponto ao segundo. Nós deixamos o personagem Tomé, quem ele era, o que ele fazia, e agora nós entramos na sua incredulidade. Que coisa, meus irmãos. Quando os discípulos de Jesus disseram a Tomé, no versículo 25, disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas Tomé lhes respondeu: Se eu não vir nas suas mãos, no pulso de Jesus, o sinal dos cravos, e ali eu não puder colocar os meus dedos, e não puder pôr a mão no seu lado, de modo algum eu vou acreditar. Que triste o momento que Tomé aqui se encontrava. Um grande pessimismo, ele recusou, não acreditou nos seus próprios amigos discípulos. Tomé tinha visto o Senhor fazer muitos milagres, porque ele andou com o Mestre por todo o tempo. Ele chamou Tomé desde o início e ele caminhou até a sua morte e a sua ressurreição. E agora, por um lapso, nós percebemos que Tomé deixa a incredulidade invadir o seu coração ao ponto de ele não poder ouvir os seus amigos. Ele se recusou a aceitar a alegação dos discípulos. Para Tomé, ele queria uma prova visual e tátil. Ele precisava não apenas ver, mas ele teria então que tocar também nas marcas de Jesus. Ele se recusou a dar crédito aos seus amigos em benefício da dúvida e logo ele coloca um fardo indevido sobre Jesus para provar a si mesmo. A incredulidade de Tomé pelo fato de não acreditar nos seus próprios amigos discípulos, mas também não acreditou nas palavras de Jesus. Penso que não foram poucas as vezes que Jesus disse que seria crucificado e que ressuscitaria ao terceiro dia. Mas Tomé, aprofundado na dúvida, aprofundado na incredulidade, não valorizou o que Jesus havia dito, passando assim a questionar
o aparecimento de Jesus perante os seus discípulos no domingo da ressurreição. Embora Tomé não havia desistido de Deus, embora Tomé amasse muito a Deus, como nós trabalhamos no ponto anterior, que ele demonstrou publicamente o seu amor pelo Pai, não apenas com palavras, mas com ações. Agora ele estava afundado na incredulidade. Tomé foi realmente negligente nessas coisas. Ele não ouviu os seus próprios amigos discípulos, mas ele também não fez se lembrar das palavras de Jesus. Ele não conseguiu perseverar diante das lutas. Ele não conseguiu manter a sua fé, não conseguiu manter a credulidade. Ele permitiu que um coração incrédulo se estabelecesse nele. Ele negligenciou o dar ouvidos a Jesus. Todos nós sabemos o quanto a dúvida ela é universal. Quem aqui nunca teve dúvida? Quem aqui nunca teve falta de fé? Pode ser fácil para nós jogar pedras em Tomé. Poxa vida, Tomé caminhou 3 anos com Jesus, 3 anos com os discípulos, e parece que ele nutriu uma insegurança ao ponto de ele não acreditar, ao ponto de ele não fazer valer tudo aquilo que havia ouvido dias atrás, meses, anos, pelo Senhor. Mas o fato é que a incredulidade, o fato é que a dúvida, muitas vezes ela se apodera, ou elas se apoderam de nós, fazendo com que nós estagnemos em nossa fé, com que nós tampemos a nossa vida com cortinas pretas e não vamos conseguir, então, visualizar o horizonte azul, não vamos conseguir olhar as luzes, o céu que o Senhor tem para nós. A dúvida está aí, irmão, irmã, amigo, amiga. Como Tomé duvidou, como ele estava nesse momento aqui, você pode estar aí também. Pode ser o meu momento, pode ser o seu momento. Quando a dúvida chegar, lembre-se, há uma ordem de Jesus: acredite, não duvide. Mas se a nossa história ela acabasse por aqui, seria trágico. Tomé estaria perdido. E aqui nós ligamos o segundo ponto ao terceiro. Passamos da incredulidade de Jesus para a fé reveladora de Tomé. Que a fé reveladora de Tomé, ela mostra que Jesus muda quaisquer situações de incredulidade. Toda. Se Tomé não tivesse tido um encontro com o Senhor, agora, neste momento, ele provavelmente não teria prosseguido com o seu chamado de apóstolos. Eu quero ler com vocês o versículo 26, que diz o seguinte: passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Agora Tomé já estava com os discípulos. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Aqui, quando Jesus chega, veja que as portas estavam trancadas. Podemos dizer, podemos afirmar que os discípulos estavam com medo. Da mesma sorte que Jesus havia sido pego pelos soldados e morto, eles estavam com medo também de que a morte pudesse alcançá-los e, portanto, estavam com suas portas trancadas. E a primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo faz ao visualizar os seus discípulos é dizer: paz seja convosco. Ou seja, eu estou aqui, não fiquem preocupados. E Tomé ali estava. Eu quero que você olhe comigo Atos capítulo 1, versículo 22, que vai dizer o seguinte: começando no batismo de João até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne
testemunha conosco da ressurreição. Atos 1, versículo 13 também vai dizer que Tomé estava ali com os discípulos. O que eu quero dizer com isso? Que para ser apóstolo de Jesus era necessário ter visto o Senhor após a sua ressurreição. E se Tomé não estivesse aqui nesse dia, ele não seria um apóstolo, ele não estaria com o seu nome escrito nos Atos dos Apóstolos. Tomé estava no cenáculo, reunido com os outros colegas, e ali o Senhor aparece, o Rei dos Reis entra em cena. Vamos ver o que o Senhor diz para Tomé diante da sua dúvida, diante da sua incredulidade. E logo disse Jesus a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé, que palavras maravilhosas de Jesus. Jesus, como sempre, muito gentil. Talvez você já tenha lido esse texto ou ouvido alguém falar em cima desses versículos, levando para o lado de que Jesus deu uma exortação em Tomé aqui, que houve uma dura, que Jesus vai de frente para Tomé, repreendendo-o severamente, castigando-o com muita força, mas não, é com muita gentileza que Jesus chega. Parafraseando, Jesus poderia ter dito o seguinte: olha, Tomé, aqui estou eu, você está tão incrédulo, está lhe faltando fé para crer em mim, mas eu digo a você, eu estou aqui. É assim que Jesus faz com as nossas limitações também, irmão, irmã, com a nossa falta de fé, com a nossa fragilidade. Ele chega a nós gentilmente, com palavras doces, mas que nos levarão ao entendimento maior. Por isso, a fé reveladora de Tomé, ela mostra que Jesus muda qualquer situação de incredulidade. E após o Senhor falar tudo isso para Tomé, olha o que ele diz no versículo 28. Respondeu-lhe Tomé a Jesus: Senhor meu e Deus meu. Olha, quando Jesus chega para Tomé, então ele muda aquele quadro de incredulidade, faz com que Tomé confesse a verdade bíblica, que Jesus é Senhor e Deus. Tomé apresenta essas palavras extraordinárias: Senhor meu e Deus meu. Aqui a fé nasceu novamente, irmãos. Aqui a fé que um dia esteve morta, que por alguns dias estivera fechada, trancada, aqui agora ela é solta. Tomé está dizendo: olha, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, eu creio nele, Ele ressuscitou. Um comentarista disse que aqui nós temos a mais alta declaração de crença nos evangelhos. Tomé deixa de ser um homem cheio de dúvida, agora ainda com certeza é um homem cheio de conflitos, mas ele agora é um homem que tem a sua verdadeira fé restaurada novamente. Meu Senhor e Deus meu. Tomé agora tem os olhos abertos novamente em razão da regeneradora obra do Espírito Santo. Qualquer que sejam as suas dúvidas, as suas preocupações, as suas frustrações, a sua raiva, qualquer descrença, o que quer que você estiver em mente, creia que o Senhor pode fazer como fez com Tomé. Pode mudar a sua história de incredulidade, de falta de crença. Acredite, não duvide, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos, conforme o seu poder
que opera em nós. O versículo 29 diz o seguinte, para a gente caminhar para o nosso encerramento. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus está dizendo, não apenas para Tomé, mas ele está dizendo a nós, que bênção é acreditar em Jesus. Não porque nós o vimos, mas porque nós temos a palavra dele escrita. Nós podemos crer nessa palavra infalível, que é inerrante, que ela vem do Senhor, vem do alto. João Calvino diz o seguinte, que nós contemplamos Cristo Jesus no Evangelho, não menos do que ele estivesse conosco. O que é que eu estou querendo dizer por isso? Jesus vai dizer que felizes são aqueles que não precisam ver Jesus para crer, porque nós temos o Evangelho, nós temos a sua palavra, e bem-aventurados nós somos. Qualquer que seja o momento, passado, presente, nós, quando acreditamos em Jesus, nós somos aventurados. Bem-aventurados nós somos, porque nós não andamos pela vista, mas nossa fé tem evidências históricas e sólidas e legítimas de um Salvador registrado. E tudo isso está nas Escrituras e nós podemos crer. Nós não precisamos ter margem para duvidar. O que resta a nós é crer. Você sabe o que aconteceu nessa pequena história maravilhosa de um apóstolo, de um discípulo, é que Jesus chama Tomé para si, e ainda assim, e ainda hoje ele faz comigo, faz com você. Jesus quer chamar você para perto dele. Toda a sua dúvida, toda a sua falta de fé, toda a sua incredulidade você pode levar para Jesus, você pode apresentar, que certamente Ele vai esmiuçar, Ele vai tirar todo o empecilho, tudo aquilo que lhe faz não prosperar na fé. O Senhor, com certeza, tem muito para te abençoar. No nome de Jesus, não viva na dúvida, não viva na incredulidade. Vá para os pés do Senhor, porque certamente assim você será bem-aventurado. Não duvide, mas acredite, tenha fé. Não seja um incrédulo, mas sim um crente. Gostaria que nessa oração que eu vou fazer aqui no final, que você colocasse as suas dúvidas diante do Senhor, as suas incredulidades diante do Pai, para a gente orar junto. Vamos fazer isso? Senhor, nós estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, que nos ensina a termos mais fé, que nos ordena, na verdade, a acreditar e não duvidar. Os meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, com certeza tem tantas dúvidas, tantas perguntas em seus corações, nas suas almas. A minha oração é para que o Senhor possa ajudá-los a vencer essas questões, Deus, de modo que eles possam ser bem-aventurados, conforme Jesus disse, bem-aventurado os que não viram e creram. Que eles venham crer, Deus, que não lhes venham faltar a fé em Jesus, a fé verdadeira, capaz de salvá-los e mantê-los vivos na presença do Senhor, Deus. Cuide dos meus irmãos, cuide de cada um que nos assiste, Senhor. Proteja-os, ó Deus, guarde a fé, como o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, olha, guarda a tua fé, o bom depósito da fé, que ele seja bem guardado e que o Senhor possa nos ajudar, Senhor. Fortaleça a nossa vida, a nossa fé, no nome santo de Jesus. Amém. Deus possa te abençoar, no nome de Jesus.